Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Prazer enorme retornarmos com o Visão em Ação toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, uma nova edição preparada com muito carinho especialmente para você. Com muita honra, a gente recebe hoje, pela segunda vez, João Guenin, ele que é administrador, um profissional incrível aqui em Nova Friburgo região, e que traz uma novidade muito especial, tenho certeza que vai marcar muito positivamente, e a gente já vai aproveitar aqui para convidar a sua participação. João, seja muito bem-vindo à Visão em Ação. E Obrigado. que novidade é essa? A gente chega trazendo o TEDx, né, um movimento global das ideias que chega em Nova Friburgo para estar falando sobre o movimento das ideias silenciosas. A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso durante o programa, mas é um movimento muito bacana que visa falar sobre as grandes ideias e o impacto delas em toda a sociedade e toda a comunidade local. E como nasce essa ideia? Como é que foi a sua articulação? Enfim, eu particularmente fiquei muito feliz, eu sou entusiasta desses movimentos, né? A gente está junto no World Creativity Day, esse movimento aí do TEDx, temos esse movimento da inovação na cidade. Aliás, vou colocar aqui o QR Code para você que quiser participar conosco do Inova Free Valley. Posteriormente vamos colocar também o QR Code do WCD. Enfim, são movimentos que fortalecem a cidade como território criativo e inovador. Mas como é que surgiu essa possibilidade, João? Bem, eu conheço o TEDx, né, desde 2011, por volta de 2011, assistindo as palestras, todos esses conteúdos, né, e eu tive uma experiência muito bacana através do seu convite, né, no WCD, e pensando ali sobre estarmos com o maior palco de criatividade do planeta acontecendo aqui em Nova Friburgo, por que não a gente trazer também o maior palco de ideias, né? O TED Talks ele conta com mais de 8,5 bilhões de views ao redor do mundo, são mais de 200 mil talks cadastradas lá na plataforma, e hoje a gente consegue dar visibilidade às pessoas daqui da cidade para também estarem transformando o mundo através das suas histórias, né? Eu vejo, Marcelo, que a gente tem pessoas fantásticas aqui na cidade, com histórias incríveis e que às vezes não encontram simplesmente esse lugar de transformar as suas ideias e levar isso para outras pessoas, né? Eu vejo com grandes olhos, a gente tem um movimento gigante acontecendo aqui na cidade e eu tenho certeza que o TED Talks vem para coroar todo esse movimento que vem acontecendo aqui. Muito bacana, João. E eu percebi que vocês colocaram um nome um tanto quanto inusitado. Por que Praça Getúlio Vargas, o nome do TEDx Nova Friburgo? A gente pleiteou, né, o nome TEDx Nova Friburgo e por ser uma primeira edição aberta à comunidade, só fazendo um pequeno adendo aqui, a gente teve uma edição que aconteceu no último ano no Colégio Anchieta. Isso. Voltado para a juventude, né? Voltado para a juventude, perfeito. Mas ele não foi um evento aberto à comunidade, né? E essa primeira licença, ele é um degrau um pouco maior para a nossa cidade e a gente ainda não tinha histórico de eventos para realização com o nome TEDx Nova Friburgo. E pensando muito sobre isso, a gente precisava regionalizar o nome e a referência foi pensando no coração da cidade. Eu acho que a praça é onde a gente encontra a natureza, a gente encontra pessoas, né, transitando ali durante o cotidiano. E eu tenho certeza que muitas ideias nascem ali através de conversas, através de sentimentos, através da própria contemplação do espaço. Aquele sorvete despretensioso, né? Perfeito. A Praça Getúlio Vargas, eu acho que é o grande coração, né, dessa cidade, ícone, né? É um ícone. Eu acho que nada mais friburguense do que a Praça Getúlio Vargas. E o movimento é justamente esse, né, trazer esse movimento central e espalhar por toda a cidade de Nova Friburgo. E tem um ponto adicional que volta e meia eu falo, da primeira vez que eu falei as pessoas ficaram me olhando assim, a Praça Getúlio Vargas é o ponto geodésico do estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem ali o busto de Getúlio Vargas com a carta testamento e na base tem a plaquinha que é exatamente o centro do estado do Rio de Janeiro. Então tem um simbolismo, né, importante, né? Mais do que o coração de Nova Friburgo, é o coração do estado do Rio de Janeiro. Então passa por tudo isso, né? A escolha da Praça Getúlio Vargas. Só é importante, né, Marcelo, até usar esse espaço aqui para estar falando com toda a audiência de que o movimento ele tem o nome, né, da Praça Getúlio Vargas, mas ele não vai acontecer no espaço da praça. Isso. O movimento ele vai acontecer no Espaço ARP, né, que é um parceiro nosso de todo o ecossistema se fortalece de a cada dia inovação, como território criativo, inovador. Um grande território criativo
da cidade, e hoje ele recebe todos esses eventos, o WCD, o TEDx e muitos outros eventos que acontecem lá. Então, agradecendo também o Espaço ARP por abrir as portas para o nosso movimento também. E qual é o grande tema, a grande ideia, né? Já que o TEDx é a expressão das grandes ideias, no caso de Nova Friburgo, qual é a proposta, João? A gente quis trazer o movimento das ideias silenciosas como a Big Idea, né, para esse ano. O movimento das ideias silenciosas, ele visa justamente celebrar as pequenas ações, os pequenos microgestos que às vezes as pessoas não veem, mas trazem a transformação para toda uma comunidade e trazem impacto, né? Então, esse pequeno movimento das conversas que às vezes ficam em gavetas, das conversas informais que surgem e trazem transformação para tantas e tantas pessoas, né? Acabam gerando grandes ideias, né? Muitas vezes, como falei, o sorvete despretensioso na Praça Getúlio Vargas pode ser um momento de contemplação, de reflexão, que você vai ter um insight que vai contribuir para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família. As grandes ideias, elas nascem até no chuveiro, né? Isso já é provado cientificamente, né? Que os grandes insights, eles vêm quando a gente não está pensando propriamente em trabalho, né? E eu acho que o movimento das ideias silenciosas é justamente dar palco para essas pessoas que às vezes são invisibilizadas, projetos que às vezes têm potencial para conquistar todo mundo e às vezes ser replicadas também em outros lugares. A gente não tem pretensão de sermos apenas retentores de talentos, mas de mostrar para as pessoas que Friburgo tem muitos talentos e que as pessoas que aqui estão podem transformar também outras histórias, outras realidades e levar a nossa história para o mundo, colocar Friburgo nesse grande palco, promete trazer muitas coisas, né? Turismo criativo, várias iniciativas culturais para a nossa cidade e por aí afora, né? E você acha que um evento dessa natureza fortalece o senso de pertencimento, de identidade, de fortalecimento da própria perspectiva do friburguense, né, por um mundo melhor, por uma sociedade mais igualitária? Sem dúvidas, Marcelo. Eu acho que o TEDx ele é um grande catalisador de grandes iniciativas, né, de grandes ideias. A gente costuma brincar, né, eu e o Beto do WCD, que o WCD é o movimento da criatividade e o TEDx o movimento das ideias. Então, onde a gente coloca as ideias e a criatividade para realizar e para acontecer. A gente, através do TEDx, a gente tem a pretensão de fazer com que esse movimento possa alcançar diversas pessoas de diferentes realidades, diferentes nichos, diferentes classes sociais e mostrar que a inovação e a criatividade são para todas as pessoas. E é interessante como é que as coisas vão convergindo, né, João? A gente teve essa possibilidade de trazer o Road Creativity Day em 2024, por intermédio da Bianca Mota, foi a líder 24, e eu tive a oportunidade de assumir essa liderança em 25, Beto 26. Você se integra ao movimento, ao Road Creativity Day em 2025. A partir daí você visualiza essa possibilidade de trazer o TEDx. Temos um movimento em prol do ecossistema de inovação da cidade, que trabalha diuturnamente para reposicionar Nova Friburgo como território inovador, território criativo. Então, tudo isso vai se interligando em prol de uma cidade mais forte, mais inovadora, mais tecnológica, mais sustentável, mais justa, mais igualitária. E tudo baseado em voluntariado, né? Acho que isso é muito interessante, né? E esse é o grande desafio, né, Marcelo, de fazer com que um movimento voluntariado desenvolva um projeto global, né? Imagino que na sua liderança também tenha sido um desafio, que é fazer com que as pessoas entendam, né, que apesar da gente ser um movimento sem fins lucrativos, tudo que a gente constrói ali tem um caráter de networking enorme, tem um caráter absurdo ali de desenvolvimento intelectual, tanto para quem faz quanto para quem participa, e a gente poder estar à frente disso, poder trazer uma grande recompensa. Eu gosto de contar para as pessoas, né, quando elas me perguntam a respeito do porquê que eu quis entrar nessa roubada, né, de trabalhar de graça. Eu sou natural de Cordeiro, né, eu vim para Nova Friburgo com 2 anos de idade, minha família toda de Cantagalo, e eu acho que é muito importante contar para as pessoas que eu sou completamente apaixonado por Nova Friburgo. O friburguense, ele tem uma relação de amor e ódio com a cidade, né? Ele ama odiar Nova Friburgo e ele odeia amar Nova Friburgo ao mesmo tempo. A gente sai de Nova Friburgo, mas as nossas raízes são muito fortes aqui. A gente vê o quanto a gente ama a cidade quando a gente sai. Eu já tive oportunidade de morar fora da cidade e voltar para cá.
e eu tenho uma paixão muito grande pela cidade. E hoje poder proporcionar isso à cidade, um legado, é muito importante para mim, e tenho certeza que foi para você também através do movimento do WCD em 2025. Eu gosto muito de viajar, João, mas a melhor parte da viagem é chegar no alto da serra e respirar aquele ar que é diferenciado, né? Quem tem a oportunidade de sair, quando retorna, percebe a pérola, né? O diamante que nós temos, que nós somos aqui em Nova Friburgo. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade João Guenin, administrador, consultor, e também o responsável pela vinda do TEDx Praça Getúlio Vargas, que vai ser realizado no próximo ano em Nova Friburgo. Quer dizer, no próximo ano não, a gente está gravando já em 26, será realizado, porque até o final do ano a gente está falando no próximo. Será realizado em 2026, e aí no segundo bloco a gente vai dar uma mergulhada sobre os palestrantes, os temas e todos os entornos, né, associados a esse evento de tão grande importância. Já retornamos com o segundo bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 3524. Estamos retornando à Visão em Ação, recebendo hoje aqui na TV Cidade João Guenin, administrador, consultor e responsável pela vinda para Nova Friburgo do TEDx, agora em 2026. João, falamos um pouquinho sobre o evento no primeiro bloco, agora quero mergulhar contigo sobre as temáticas, os palestrantes, enfim, como é que você está estruturando essa proposta tão importante para Nova Friburgo? Marcelo, o movimento TED, né, ele começa lá em 1984, por aí, lá nos Estados Unidos, na Califórnia.
E ele era muito linkado a temáticas como tecnologia, entretenimento e design, né? Por isso esse acrônimo. Mas hoje o movimento ele cresceu muito, né? Ele passa a falar muito sobre impacto social, sobre sustentabilidade, ciência e tecnologia. E a gente quer trazer muito essas temáticas, essas pautas para Nova Friburgo. É muito importante, né, salientar que a gente tem um esforço muito grande para dar voz a diversas pessoas que ainda são invisibilizadas, que ainda não demonstraram as suas ideias, os seus projetos para todo mundo, mas também é importante, né, a gente ter pessoas que já são referências, com vozes que já ecoam, né? A gente tem aqui o Marcelo Verli, que vai estar lá com a gente, a Bianca Mota e o Beto Grilo, que são profissionais aí que já são muito linkados a isso. A gente vai ter o Felipe Lontra, a gente vai ter a Fernanda Gripe. Então a gente pretende também, a gente está trabalhando para trazer um grande nome de peso do cenário nacional para estar dentro do nosso evento. Então a gente está buscando trazer pessoas de diferentes nichos, pessoas de diferentes áreas para estarem compartilhando as suas experiências, porque ideias, né, Marcelo, pode abranger qualquer tipo de coisa. Então eu costumo falar que o evento é para todo mundo e é para todas as pessoas. Maravilha. E você pessoalmente, João, como é que você enxerga a relação entre esses eventos, né, como o TEDx, por exemplo, WCD, e o desenvolvimento cultural, econômico, criativo, social, ambiental, sustentável da cidade e da região? Eu acho importante falar, né, Marcelo, que esses eventos eles têm uma importância muito grande no que tange ao turismo criativo da cidade, né? A gente fortalecendo uma data como o TEDx, o próprio WCD, como datas fixas na nossa cidade, a gente está fortalecendo com que pessoas venham para a nossa cidade, as próprias pessoas da nossa cidade possam estar indo ao evento, despendendo de um dia para a promoção de capital intelectual, formando novas lideranças, e tudo isso também fortalece o comércio local, o setor de serviços, a hotelaria da cidade. Então é um convite muito importante para que toda a cidade possa se moldar para esses eventos, para que a gente possa receber o turista bem, para que eles possam visitar a nossa cidade mais e mais vezes, conhecendo Nova Friburgo e utilizar desses eventos como um grande chamariz, né? Que é fundamental. Né? Que é fundamental. Nova Friburgo já tem essa característica, né? Uma cidade importante no interior do estado do Rio de Janeiro, somos o polo geodésico, né? O centro do estado, e temos essa diversidade de vocações, educação, saúde, economia criativa, tecnologia e inovação, além dos setores tradicionais, metal mecânico, texto e confecções, turismo, gastronomia, agricultura, mais recentemente tecnologias de informação e comunicação. Então são setores que têm trabalhado em conjunto em prol desse desenvolvimento. E a vinda de um TEDx traz cada vez mais visibilidade para Nova Friburgo nesse cenário estadual, nacional, o que é fundamental. E já temos uma data definida, o local você falou que vai ser no Espaço ARP. Perfeito. O nome é TEDx Praça Getúlio Vargas, o local Espaço ARP. E a data? O evento vai acontecer no dia 17 de outubro, mas já adianto aqui para vocês que a gente vai ter muitas ações que acontecerão antes do evento. A gente formou parcerias para estar levando nosso evento para escolas da rede pública, porque a acessibilidade é muito importante, né, Marcelo? Sem dúvida. A gente muitas vezes fala sobre acessibilidade, muito nos referindo a PCDs, Isso. o que também é muito importante e fundamental. E a gente também promete estar trabalhando nisso para que o nosso evento possa receber todas as pessoas. Mas a acessibilidade também está muito linkado a diferentes classes sociais, né? Poder levar o movimento das ideias silenciosas para pessoas de diferentes realidades é uma das nossas propostas. Para muitos eventos TEDx, não sei se você que está aí em casa já teve a oportunidade de ir a algum evento, muitos desses eventos cobram ingressos. Aqui em Friburgo a gente fez uma parceria com o LAGE, né, o Lar Abrigo Amor a Jesus, para converter o nosso ingresso em alimentos não perecíveis também, para deixar um legado para a nossa cidade, para ter algum tipo de impacto para a nossa comunidade. Então acho que perpassa por tudo isso, Marcelo. E, João, você, para poder ter se mobilizado em torno da vinda desse evento, é porque, de alguma forma, em algum momento, o TEDx gerou algum impacto. Você lembra de alguma apresentação, alguma palestra, algo que tenha te marcado e que tenha contribuído aí para uma reflexão, um insight, enfim? Marcelo, em 2011, um professor de marketing, o grande Roberto Mendes, né, uma referência aqui na cidade. Tricolor, né? Tricolor. Mas todo mundo tem defeito, né, Marcelo? Ele levou, né, esse movimento lá para as salas de aula, compartilhando algumas palestras com a gente.
E eu fiquei completamente encantado, Marcelo, com... tinham lá CEOs de grandes empresas, personalidades do meio do cinema, e eu fiquei, cara, completamente impactado. E eu sonhava em um dia estar nesses eventos, né? E aí, com a experiência no WCD, eu falei, caramba, a gente tem a oportunidade de trazer esse evento para cá, porque tem muita gente bacana para poder também estar levando as suas histórias. E por que não trazer para a nossa cidade? Mas tão importante, Marcelo, quanto as talks, né, as palestras, eu acho que o grande impacto de transformação que vem acontecendo em mim é justamente ver a história dos voluntários que estão participando do evento. Porque ver pessoas comuns da cidade, de diferentes nichos de atuação, de diferentes áreas de formação, diferentes níveis de atuação na sociedade, estão contribuindo com as suas histórias e poder mobilizar, ser um catalisador para a mobilização dessas pessoas dentro do movimento é muito recompensador. Então tem sido uma experiência muito fantástica. E voltando um pouco, você até abordou essa temática, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Quem olha de fora acha que o TEDx é um evento voltado à elite, aos formadores de opinião, né, à classe A, classe B, e você apresenta a ideia de permitir o acesso a todos, indistintamente, não só aqueles que têm alguma dificuldade, como os PCDs, mas a sociedade de uma maneira geral. Quais são as estratégias que você vem bolando junto à equipe para poder fazer com que isso efetivamente aconteça na prática? Marcelo, a gente está atuando com um grande parceiro para estar levando o nosso movimento para todas as escolas públicas, não somente de Friburgo, mas da região serrana, levar o movimento das ideias silenciosas para essas pessoas que são muito importantes, porque a gente está formando lideranças dos próximos anos e, de certa forma, impactando na transformação da nossa comunidade. Então, essa é uma das nossas estratégias. A gente pretende formar parcerias com as universidades locais, até um convite para que as universidades possam participar ativamente, levando os seus jovens talentos também para o nosso evento, que é muito importante. Porque quando eu era jovem, Marcelo, a gente tem a cultura de que para você ser um grande profissional, você precisa sair da cidade, você precisa ir para outros lugares para ser um grande nome, quando na verdade já tem grandes pessoas atuando aqui, formando projetos incríveis que saem dessa cidade, e a gente está dando palco justamente para que as pessoas possam ver que Nova Friburgo é um grande celeiro de craques. Sem dúvida. E você me traz, na verdade, uma reflexão. Houve uma época, até anos 90, anos 2000, que Nova Friburgo praticamente não tinha muitas formações superiores, né? Tínhamos administração, tínhamos odontologia e formação de professores na Santa Doroteia. E de lá para cá a gente ampliou significativamente. Ou seja, muitas friburguenses que precisaram sair de Nova Friburgo para se formar fora e muitas vezes permaneciam a vida toda fora, não mantinham, né, seu padrão de vida aqui, suas conexões, e isso gerava uma perda para a cidade. Conseguimos trazer várias universidades, né, ao longo de 3 décadas, um esforço de muitas pessoas ao longo desse tempo. Costumo dizer que a única grande formação que nós ainda não temos, embora haja uma previsão de passarmos a ter, é exatamente a medicina. Aliás, há uma outra discussão aí sobre a qualidade dos cursos de medicina no país, não vamos falar sobre isso aqui agora, enfim. Agora, o desafio é a retenção desses talentos que estão sendo formados aqui, mas muitas vezes não encontram oportunidades à altura dessa formação. Você acredita que um evento como esse possa contribuir para trazer mais possibilidades, de alguma forma contribuir para que as empresas, os setores econômicos mais importantes da cidade reflitam sobre essa retenção dos talentos para que a gente não continue perdendo inteligência? Perdemos inteligência há décadas porque não tínhamos formação própria. Agora nós continuamos perdendo inteligência porque nós não temos estratégia de retenção desses talentos. WCD, Inova Free, TEDx, você considera como ferramentas que possam contribuir para que isso se reverta? Sem dúvidas, Marcelo. Acho que essas iniciativas são muito importantes para o ecossistema, mas também para um trabalho de conscientização. Como você falou, não adianta nada a gente ter um processo de qualificação dos nossos profissionais e os empresários não trazerem o reconhecimento através de boas remunerações que possam fazer com que essas pessoas permaneçam na cidade. Mas esse processo do TEDx e outros eventos, né, e eventos afins, fazem com que as pessoas possam refletir também sobre o impacto da inovação em suas empresas, né? Porque
muitas pessoas simplesmente não investem mais porque não entendem a necessidade de inovar em um mercado cada vez mais competitivo, né, Marcelo? Sim. Que é um erro enorme. É um mercado que já se transformou absurdamente. Hoje a gente está aqui fazendo esse programa para televisão, mas que é distribuído em outros formatos, via YouTube. Via cortes em redes sociais. Então, é importante que as empresas possam entender que todo esse processo de inovação requer que as empresas valorizem esses profissionais. E isso que a gente está construindo também traz esse impacto não somente para as pessoas que vão estar se qualificando, mas para a rede de empresários que também apoiam e participam do evento. Concordo integralmente. Estamos recebendo nos estúdios da TV Cidade João Guenin, administrador, consultor e responsável pela vinda do TEDx Praça Getúlio Vargas, que vai acontecer em outubro de 2026 aqui em Nova Friburgo. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão em Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços: Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Estamos retornando com o programa Visão em Ação, terceiro e último bloco de um bate-papo muito especial. Aliás, voou, né? Porque a temática é tão inspiradora, tão motivadora, que acaba gerando aí uma
quantidade e qualidade de reflexões que se aceleram, a gente entra no estado de fluxo, né, como se fala. João, você que é um jovem, você falou dos jovens, mas você ainda é um jovem, né? Um jovem talento, uma pessoa que tem feito um trabalho incrível, trabalhou em instituição financeira, hoje trabalha como consultor. Você foi um dos responsáveis pela vinda do Geração de Valor. Aliás, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. A gente falou de TEDx, Nova Free, falou de WCD, mas não falou do Geração de Valor, que acabou gerando a criação de um grupo Ignição. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas fundamentalmente também, o que esse evento, a organização desse evento, o planejamento, tem contribuído para a sua formação em termos de planejamento, de organização, de liderança? Marcelo, é um grande desafio pessoal para mim, né, estar à frente desse movimento. É um movimento global com muitas diretrizes, né, são muitas regras que a gente precisa seguir, mas o desafio de engajar o voluntariado é algo que é o grande aprendizado desse projeto, desses projetos, né, como um todo. É o grande aprendizado que eu tenho tido como liderança, né? E hoje a gente poder trabalhar nesse projeto que visa estar presente na maior plataforma de ideias do planeta requer com que a gente esteja sempre linkado com as melhores pessoas, né? Isso promove um network muito grande, visibilidade para todas as pessoas que participam do evento, seja nos bastidores ou para as pessoas que estarão no palco junto com a gente. Então, é uma experiência muito gratificante e eu convido a todos vocês que aí estão assistindo para que possam também integrar esse grande corpo que está se formando do TEDx. A gente já teve a primeira reunião de voluntariado, a equipe de curadoria já se organiza esse mês para já começar a fechar a agenda dos talkers e palestrantes que estarão presentes. E é realmente muito gratificante ver toda essa evolução de todo o time que está participando, pessoas de diferentes nichos e até as conexões profissionais que passam a vir a partir daí. E é um conceito internacionalmente consagrado, que a gente ainda não está muito internalizado aqui na nossa realidade, que é o chamado Give First, né? Primeiro você oferece, primeiro você contribui. E o tempo e as condições vão se organizando e você em algum momento vai até ter um resultado profissional a partir daquilo. Mas as pessoas geralmente colocam o ganho financeiro em primeiro lugar. E eu estou falando isso porque eu tenho, né, o meu vínculo profissional com a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, venho atuando em algumas áreas, mas eu dedico boa parte do meu tempo a trabalhos voluntários, exatamente nessa percepção da importância de você contribuir para o desenvolvimento da sociedade, para a integração dos diversos setores, e talvez em algum momento isso possa gerar ou não uma oportunidade de negócio, uma oportunidade profissional, mas quando você faz com que a sua cidade, a sua comunidade, né, a sua região se fortaleça, naturalmente isso vai gerar um impacto positivo para você. Perfeito, é reciprocidade, né, Marcelo? Eu costumo sempre falar isso. A gente dar o nosso tempo, a gente nunca está perdendo nada, porque todas as pessoas que a gente acaba impactando, de alguma forma a gente vai colher isso de alguma forma, né? Isso é bíblico, né? E aqui não falando de religião, mas é um conceito que está lá nos livros mais antigos do mundo e mais famoso do mundo, que é a colheita, né? Isso. A gente precisa estar trabalhando isso todos os dias. Tem gente que só quer colher, né? Tem gente que só quer colher e acaba não colhendo de fato os frutos que são importantes, né? Trabalhar nesses eventos acaba criando conexões que vão te ajudar de muitas formas, não necessariamente com autopromoção, né? Até isso é muito importante falar, as pessoas que estarão com a gente no evento, a gente não preza por autopromoção, a gente preza apenas por palestras, por talks que vão representar impacto para outras pessoas. A gente não visa pitches de venda, nada disso, a gente quer realmente poder transformar as pessoas através do nosso trabalho. Agora você me gerou mais uma reflexão, mais um pensamento, lembrei do livro Monge e o Executivo. Excelente. Que fala sobre liderança servidora. E aí lembrei também de um amigo querido que comentou comigo certa vez, Marcelo, você é o coadjuvante mais protagonista que eu conheço. Perfeito. Na verdade, quando você se coloca a serviço de todos, naturalmente você passa a ser um hub de conexão. E aí você tem uma visibilidade que você não precisa impor a ninguém. Que é isso que está acontecendo contigo agora. Né? Exato. E, Marcelo, é muito bacana você ver diferentes pessoas começando a chegar para você a partir desse programa aqui mesmo. Exatamente. Muitas pessoas vão estar chegando e falando assim, cara, eu te vi na televisão, que legal esse movimento, tudo mais, me conta um pouco mais. E a partir disso você desenvolve outras conversas, outras oportunidades passam a vir a partir daí. Eu, por exemplo, recebi a oportunidade de integrar o grupo do Nova Free através da experiência do WCD e do TEDx. Então, são muitas experiências, muitas coisas que passam a vir
para você a partir dessas conexões que você faz, a partir de tudo isso que você acaba semeando ao longo do caminho. E tudo tem a ver com a missão de se trabalhar em prol do reposicionamento da cidade da região como polo tecnológico, polo inovador, polo criativo no interior do estado. Eu sempre falo, Nova Friburgo tem um potencial incrível, já tem conseguido usufruir dos resultados disso ao longo do tempo, mas a gente está vivendo um tempo de transição entre o que se chama de velha economia e nova economia. Então, se você não vislumbra essa possibilidade futura e trabalha em prol das transformações necessárias para que você alcance o melhor resultado, se você tiver uma transformação, por exemplo, econômica, industrial, tecnológica, que elimine um setor, você acaba perdendo competitividade. Então você tem que trabalhar em prol do fortalecimento que já existe e também trabalhar em prol do futuro. Perfeito. E nós podemos criá-lo, né? Aliás, o Peter Drucker tem essa frase, né? O futuro, ele pode ser criado por cada um de nós. E eu acho que o que a gente está construindo aqui, para muitas pessoas, é a primeira oportunidade dessa transformação de futuro. Porque muitas pessoas já estão fazendo coisas enormes dentro da cidade, dentro das suas realidades, dentro de comunidades locais, e ainda não conseguiram transformar isso em visibilidade. Sim. E esse projeto é justamente para fazer com que essas pessoas sejam ouvidas ao redor de todo mundo. Muitas iniciativas surgiram a partir de TEDx ao longo de todo esse tempo, né, que já está no ar, desde 2009, com esse formato de palestras. Muitos projetos, muitas empresas, muitos profissionais se requalificando. Eu mesmo, Marcelo, contando aqui um pouquinho da minha trajetória pessoal, o TEDx é uma grande mudança para mim, internamente, uma grande transformação minha. Eu vim do mercado financeiro, 12 anos de experiência dentro de uma grande organização aqui do nível nacional, e hoje poder estar trabalhando num evento completamente diferente, poder conhecer gente de outros nichos é muito transformador e também me faz um profissional muito melhor. Concordo contigo, João. E esse trabalho ele é permanente, né? A gente está aberto a essas oportunidades, a essas novas alternativas, e trazer as grandes marcas internacionais para Nova Friburgo é fundamental. E esse é um caminho que a gente não pode abrir mão, que é o que vai permitir, a partir de todas essas movimentações, todas essas conexões, a construção dessa cidade do futuro. Eu falo isso porque, por exemplo, nos anos 90 eu visitei Florianópolis, que estava começando um movimento em prol da tecnologia, da inovação, da criação de... Na época chamávamos de empresas de base tecnológica, hoje nós chamamos de startups, e hoje quase 50% da economia de Florianópolis está diretamente associada a esse tipo de empreendimento que há 30, 40 anos praticamente inexistia na ilha, né? Então a gente precisa pensar nessas melhores práticas, nesses benchmarks, trazer essas grandes marcas que geram essas movimentações, fortalecem as nossas conexões com lideranças estaduais, nacionais e até mesmo internacionais, para que daqui a 20, 30, 40 anos a gente possa olhar para trás e caramba, olha só a contribuição que eu ofereci, como que a cidade se reposicionou. Isso é fundamental. Falando um pouquinho mais sobre a juventude, para o jovem que está nos acompanhando nesse momento, né, embora não, porque na verdade na TV o jovem já não veja tanto, no YouTube ele continua vendo muito. Perfeito. Né? E redes sociais, né? Nas redes sociais, nos reels, né, nos cortes que serão feitos. O que os jovens podem esperar do TEDx em Nova Friburgo? Olha, eu acho que é muito importante para você que é jovem estar dentro desse evento, ouvir. A gente tem um movimento hoje que acontece, né, Marcelo, que é o movimento das redes sociais, que acabam nos colocando sempre reféns do nosso próprio nicho, do nosso próprio gosto. Né? Bolha, a gente ouve sempre a famosa bolha. A gente ouve sempre as mesmas coisas das mesmas pessoas. O algoritmo ele nos entrega sempre as coisas que a gente tem uma maior afinidade, quando na verdade, para um jovem, às vezes é um momento de descoberta do mundo. Você pode estar descobrindo diversas coisas, diversas pessoas, diversos nichos que você nunca pensou. Eu, por exemplo, Marcelo, para as pessoas que me conhecem, quando eu me lancei saí da escola e me lancei no mercado profissional, meu sonho era ser arquiteto. E hoje eu trabalho com administração, consultorias, um nicho completamente diferente que eu aprendi a amar. E assim, você vê que ter repertório é muito importante, ainda mais num mundo que é cada vez mais conectado. A gente já passou do movimento de globalização, né? A gente já está num outro momento do mundo, mas... Alguns chamam de glocalização.
Você pensa no global, mas age no local. No local, perfeito. E tem muito disso no movimento. O TEDx é exatamente isso, é dar voz local, dar voz global a movimentos locais. Sem dúvida. Pode terminar. Interrompi. E eu acho que perpassa muito disso, que o jovem precisa entender que estar nesses movimentos, ele está se conectando a pessoas com diferentes experiências, que vai estar agregando muito a sua própria experiência, construção de personalidade, construção de repertório para o mundo, diferentes conexões que podem estar levando ele a outras esferas profissionais e, mais do que isso, vai estar validando todo o conhecimento de outras pessoas através dessas ações que vão ser colocadas em prática durante esse movimento. Excelente, João. E se você pudesse definir em uma frase, uma palavra, o legado que você pretende trazer para Nova Friburgo por meio do TEDx Praça Getúlio Vargas, que vai acontecer em outubro, aproveito para te pedir para repetir a data, o local onde vai ser realizado, qual seria esse legado? Bem, gente, agradeço a vocês pela participação. O TEDx Praça Getúlio Vargas vai acontecer no dia 17 de outubro, no Espaço ARP. A grande mensagem que a gente deixa, Marcelo, é que o movimento das ideias silenciosas é justamente para que as suas ideias, as ideias friburguenses, silenciosas ou não, podem e devem impactar o mundo inteiro. Muito bom, eu acredito muito nisso e vamos trabalhar em torno dessa proposta. Lembrando aqui que o João Guenin, como administrador e consultor, além de participar de vários movimentos na cidade, é o grande responsável pela vinda do TEDx Praça Getúlio Vargas, que vai acontecer no dia 17 de outubro no Espaço ARP. E, obviamente, até lá nós teremos pelo menos mais 2 ou 3 encontros, 2 ou 3 participações dele aqui conosco, para a gente poder conhecer toda essa estrutura, né, todo esse mecanismo aí de fomento à transformação da nossa cidade, da nossa região. João, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Marcelo. E agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que permaneceram conosco até esse momento. Lembrando que pelo e-mail marcelo.verli@gmail.com e pelo WhatsApp 999175577, você pode interagir conosco, sugerir temas, pautas, que a gente vai estar sempre antenado, buscando o melhor para Nova Friburgo e região. Um grande abraço, até a próxima.